Olá, olá, olá! Estamos direto aqui no Instagram e no YouTube. A gente vai acabar olhando mais para lá do que para cá, então quem estiver aqui no Instagram, não fique chateado com a gente, que a gente vai parecer meio vesguinho nessa live de hoje. Vem chegando junto. Hoje a gente vai falar sobre Papa Francisco e o futuro da Igreja Católica. Eu estou recebendo aqui o meu excelentíssimo amigo Caio, que também é mestre em Ciências das Religiões, como eu, e doutorando em Antropologia. Fazemos parte da mesma turma, né? Tem que se aturar, então, mas é isso, tá bom também. Isso aí. Então, nós dois, a gente estuda religião já faz um bom desde tempo. O mestrado, né? Ambos desde os mestrados, né? E hoje a gente vai, então, falar sobre o Papa e sobre todos esses babados aí que estão relacionados ao Papa Francisco, mas também sobre a Igreja Católica nos dias de hoje. O presente e o futuro da Igreja, né? Exatamente. Eu vou tentar aqui colocar o título da live, mas não sei se eu vou conseguir fazer. Não acho que eu vou conseguir mais fazer. Pronto. Tá bom também. Então, gente, vamos começar falando sobre o Papa Francisco como escolhido, né, pela Igreja Católica. Eu acho o início, né? O início do Papa. Que é um já início... começou diferente. Ele já começou diferente. O Papa Francisco, ele surge, então, né, porque o que é comum é que o Papa morra, e quando ele morre, é eleito, então, um novo Papa. No caso do Papa Francisco, isso não ocorreu. A gente teve aí com Bento XVI um caso estranho. Acho que ele foi o segundo Papa a desistir do cargo. Eu não sei dizer, mas é algo bem raro de acontecer, né? E aí ele desistiu, disseram que devido à velhice, enfim, situação de saúde, né? Já era um senhor de idade. E a gente sabe também que ele tinha ali questões de impopularidade também, a verdade é essa, né? Tinha uma questão ali, se não me engano, de um passado envolvendo questões do nazifascismo, enfim, complicado esse papo. Então, a igreja estava com todas as questões que está até hoje, né, de perda de fiéis, de perda de espaço religioso no mundo inteiro, e precisava de uma renovação, né? E aí a gente tem Papa Francisco. Papa Francisco. O Bento XVI, ele é muito reconhecido, tudo na ciência das religiões também deve ter passado por textos do Bento XVI, no estudo de teologia, mais propriamente. Ele é um grande escritor, na verdade, teólogo, ele é um incrível teólogo. Sim, da igreja, sim, isso é. Porém, ele tem questões, assim, de como de sociais, assim, né, que eu acho que dificultaram ele como Papa. Sim. Mas aí a gente tem o filme também, né? O Dois Papas, né? Two Popes, deve estar na Netflix ainda, porque eu acho que é original, né? Da Netflix, se não me engano. Mas está na Netflix, eu assisti pela Netflix. Eu também assisti na Netflix. E é muito bom, porque conta bem essa relação deles dois, como é que foi essa transição, e fala do passado do Francisco, né? E aí, conta pra nós um pouco do passado do Fran. Do Fran. Do Chiquinho. Chamar de amigo, assim. Como a gente sabe, ele era um papa argentino, né, cara? E na juventude dele como papa ali, ele era jesuíta, da ordem dos jesuítas. Ele teve uma relação próxima com a ditadura argentina, né? Algumas questões até que... Vou assim resumir, para depois vejam o filme, procurem mais informações só, né? A ideia não é a gente contar tudo aqui, né? Pontuar algumas coisas interessantes. Mas em algum momento ele percebe o que ele estava ali apoiando, que aquilo não era bacana, que aquilo não fazia sentido com o que ele acreditava da palavra de Jesus para ele, na interpretação dele. E aí ele vai, na verdade, se tornando ao longo da vida alguém mais progressista em comparação ao cenário da Igreja Católica, né? Vamos colocar assim, porque chamar de muito progressista não... Também não dá. Progressista dentro do cenário da Igreja Católica. E aí ele se torna isso que a gente conhece hoje. Conheceu, né? Assim, e com tudo que ele fez. A gente também vai comentar aqui, né, alguns pontos, né? Essa discussão que o Bento XVI traz quando ele sai é muito interessante, né? Porque a gente tem um Papa que se sente incapaz de continuar no papel do Papa, que em teoria é um papel sagrado e que foi escolhido, que ele não poderia
sair, sim, né? sim. Mas abre uma missão divina, né? Uma coisa sim, assim. até tem uma piadas que fazem que, tipo, todo papa, ele já é escolhido muito velho. Os papas, quando eles são escolhidos, eles já são muito velhos. Então, o normal é que eles vão morrer, né? Porque eles vão ficar ali, né? Ser papa, sei lá, por uns 12 anos e logo vão morrer. Se eu não me engano, o papa, só pode ser papa quem tem mais de 60, 70, 80? Se eu não me engano, eu vi alguma coisa assim, tem uma regra de idade, realmente, ele tem que ser já idoso, já, sabe? Pode ser qualquer pessoa. E é interessante, né? Porque a discussão que o Bento XVI traz ainda, como na época do Bento XVI, é a questão da saúde, né? Do quanto, às vezes, você está tão impossibilitado diante de uma situação de saúde que é preferível que você se ausente daquele seu papel, porque até onde que vai essa divindade, essa ideia de sagrado que é imposta sobre o Papa. E o ofício, né? Porque o que adianta ter um papa escolhido que não consegue. E ele é uma liderança, ele é uma figura pública, ele ocupa muitas coisas ali, né? Viaja muito. E aí você pensa uma pessoa idosa, tendo que fazer isso, tendo que ter carisma, tendo que lidar com coisas burocráticas também, porque eles lidam com muitas coisas. A gente vê o Papa Francisco aí, né, tomou várias medidas a ver com a burocracia católica, enfim. É muito difícil, cara, você chegar com 80, 90 anos e ainda ter que lidar com tudo isso, né? É uma grande responsabilidade também, de trabalho. E o mundo estava mudando muito, né? Na época do Bento XVI, eu acho que isso impacta também, as questões sociais foram muito importantes ali. Com certeza. Mas pronto, então a gente já falou aqui um pouquinho, deu essa introdução sobre como o Papa Francisco entra, inclusive tem uma discussão do número do papado, porque ali não é muito bem compreendido se o Papa Francisco ele entra como um número novo, né, na geração dos papas, ou se na verdade ele só continua no legado do Bento XVI. Então há essa questão que é bem interessante ainda, bastante discutida dentro da Igreja Católica. E aí a gente vem com um Papa, que é o Francisco, que vem com ideias muito revolucionárias, vamos, para o seio católico. Sim, claro. A gente tem um Papa que vai... Bom, a última missa dele, né, a última declaração dele, agora antes dele falecer, foi pedindo pelo fim da guerra em Gaza e pedindo pelos refugiados, rezando pelos refugiados, pelas pessoas que estão sofrendo com a guerra, etc. Só isso já é uma espécie de uma posição, de tomar uma posição política, né, e dizer que a instituição, né, porque se ele é o líder máximo dessa instituição, a instituição está tomando essa posição política, ele está levando a instituição junto, o nome, o peso da instituição junto, e a Igreja Católica ainda tem um peso muito forte na política internacional. E dentre outras coisas que ele também coloca, né, a questão do casamento homossexual, né, a gente sabe que, assim, aparenta pra gente que, né, o que passa pra gente é que o que ele queria mesmo, né, na cabeça dele era permitir que a igreja, né, fizesse casamentos homoafetivos e tudo mais. Agora, ele não consegue devido a toda essa burocracia e todo esse conservadorismo que tem dentro da igreja. Ele conseguia a tal da bênção, né, que fala que não pode fazer o casamento, mas os padres podem abençoar o casal. Eu acho que isso já é, assim... revolucionário pra caramba. E as coisas têm que ser conquistadas a passos, né? Enfim, já às vezes lentos demais, mas... e aí aqui a gente cai, né, no que ele é conhecido como o Papa do Povo. Porque ele vem nesse momento e aí ele tenta reunir, então, aqueles que são os deixados de lado pela igreja, que são os pobres, porque é complicado a gente imaginar uma figura de um papa em que há muito luxo envolvido. E aí ele traz toda essa discussão, que eu acho que é o brilhantismo do Papa Francisco no fim, esse é o ponto máximo, assim, de toda a obra dele. Ele já chegando com isso também, né, no início, né? Porque há uma... Como que você vai estar numa igreja que defende tantas coisas, às vezes você olha para a posição do cara que está acima de tudo e vê um luxo extremo naquilo, né? Como a gente tinha nos papas anteriores. Então, acho que o Papa Francisco ele já vem quebrando isso. A questão LGBT também foi algo que ele bateu muito de frente. Aí eu trago aqui como curiosidade que aquela freirinha, né, que era a melhor amiga dele, que aparece no Conclave, quem viu o filme do Conclave, fica também a dica de ver esse filme, porque ela é uma obra
que é um livro que foi feito em 2020, se eu não estou... O livro, né, do Conclave, é escrito em 2020, mas a obra para cinema, ele foi uma adaptação que já inclui elementos do que a gente estaria por vir e ver, que estamos vendo agora. Então, os personagens que estão... ali, né? Os personagens que estão no Conclave, que, aliás, vou fazer um parênteses aqui, na defesa do Conclave, que o Oscar... Foi bem desgraçado com o Conclave, devia ter ganhado melhor fotografia, não é? Vocês têm um vídeo sobre o Conclave, não tem no canal? Não. Cara, não sei, eu talvez tenha. Pode ser que tenha. Não sei dizer. Ou no Instagram, não lembro, né? Enfim. E no Conclave, a gente já tem ali os padres que estão ali naquela guerra para ser o novo papa. Como é que chama? Cardeais. Que já estão na briga para ser o novo Papa, são exatamente os personagens que hoje a gente vê na vida real brigando pelo novo papado. Então é muito interessante que esse filme, ele meio que trouxe a visão futura. Assim, já estava imaginando. Porque como é um jogo político, né? Quem sabe mais das coisas internas, ou de repente acompanha como um escritor ou um jornalista especializado nisso, ele vai saber quem são os jogadores do jogo, sabe? Roteirista não bobeia. Virou sucesso de livro, virou filme, porque, sabe? Houve uma pesquisa ali, houve alguma coisa. Mas é muito interessante isso do início do mandato, não, né? Do papado. Do papado, é muito ruim de falar. Enfim, quando o Papa Francisco assume, né, essa coisa, eu lembro muito disso, como que os jornais ficaram impactados com ele. Era notícia atrás de notícia. Por exemplo, o trono do Papa era todo cheio de ouro. Ele mandou tirar e botar uma cadeira de madeira. O crucifixo que ele usava era ouro, não sei o quê. Ele foi usar um de madeira e acho que um outro que tinha madeira e prata no máximo, uma roupa. Tudo ele foi buscando essa coisa do Francisco. De São Francisco. De São Francisco. E mostrar exatamente isso que você estava falando, né? A igreja tem tanto. A igreja, em alguns momentos, parece até que ostenta tanto, mas ela está falando e se esquecendo dos pobres, dos necessitados, no mundo que cada vez mais a gente está cheio de conflito e problemas. O que nós, enquanto instituição católica, eu acho que essa era a reflexão dele, né? O que nós, enquanto instituição católica, estamos de fato fazendo para tudo isso? Então, cara, é revolucionário, assim, ele fazer tudo isso que ele veio fazendo, né? Mas ele já chega com o pé na porta, sabe? Não quero esse banco de ouro. Bota um banquinho de madeira. Eu acho muito bonito porque ele deixa um legado que é baseado não em palavras e naquilo que é dito, e naquilo que é defendido, mas em atitudes, pelos gestos dele, sabe? Sim, muito forte. Acho isso muito impactante na figura do Francisco. E aí o que eu estava falando da freirinha, que é amiga dele, que foi aquela que eles deixaram ir ali se despedir. Ela era uma freirinha que ainda mantém um trabalho com as pessoas trans. Ela, inclusive, levava transexuais até o Papa Francisco para que ele pudesse escutar essas pessoas, né? Então, é muito bonita a história dos dois, assim, como grandes amigos, né? E o que a gente vê lá no filme do Conclave também, a questão da figura feminina. Falando em figura feminina, vamos começar o babado, agora vamos começar o bafo. O papo do Twitter da semana. O papo do Twitter da semana. Na verdade, a gente decidiu fazer essa live porque eu estava lá rodando no Twitter. E deu de cara com essa o que não é bom para a sanidade de ninguém, mas eu estava lá. E aí, havia muitos comentários a respeito do Papa, principalmente questionando por que o Papa não pode ser mulher. Que nesse caso seria uma mama e não um Papa, né? Nossa, mama ainda Papa. Seria a mama. E por que a gente não pode ter uma mama ao invés de um Papa? Aí, de novo, aquilo que a gente estava falando, né? Essa estrutura conservadora da Igreja Católica, dos papas. Eu tenho, assim, não é a nossa especialidade, né? Catolicismo. Mas nós temos uma católica aqui. Está aqui no backstage. Mas o meu ensino médio, né? Os últimos 3 anos da escola, eu estudei numa escola católica, no Salesiano. E de padres. Né? Revelações! Eu não sabia disso. Né? Era uma escola muito aberta, muito tranquila assim, mas tinha lá uns padres que moravam lá, mas não era nada obrigatório, não tinha aquela rigidez. Enfim, era uma escola muito, muito, muito legal até. Mas, enfim, eu lembro que numa aula de filosofia que a gente tinha, o professor era um ex-padre,
e não sei se ele chegou a ser padre, fez seminário, mas não completou, sabe? Aham. E aí ele estava explicando também que tem uma questão burocrática de dinheiro da Igreja Católica. Porque se o padre, por exemplo, isso falando de padre casar, porque se o padre casar, e aí ele morre, e aí tem a família, se ele tem que se mudar de um lugar, tem que manter aquela família, então também tem toda uma logística de grana que não é interessante para a instituição. Olha que loucura. O Papa de não deixar o Papa casar. Agora, de não ter mulher, porque no caso, se a gente tivesse uma mama no lugar de um Papa, isso não alteraria nada, porque as mulheres também têm que fazer voto de não ter família. Sim, sim. Aí eu acho que é puramente uma questão mesmo do conservadorismo, da coisa toda do catolicismo, que já perdura aí, né? Porque é interessante, né? No filme do Conclave, no fim, essa é a grande discussão do filme, né? A questão de que vocês não viram o filme, né? Agora eu vou dar... Droga, agora vou estragar o filme para vocês. Quem não viu... Todo mundo tá vendo o filme. Nesse momento agora vai ter... Final, o que você vai contar? Vou ter que estar contando. Porque assim, no final do filme, ele vai discutir sobre isso, né? Ele seleciona um papa, para um homem, para ser um papa, só que esse homem, ele nasce com útero. Ele é hermafrodita. O filme, ele não fala assim, não é uma mulher que é para ser papa. Mas eles vão pelas beiradas para discutir o mesmo assunto, entendeu? É igual aquela velha história da papisa, né? Tem essa. Que inspira a carta do tarô e tal, mas eu já vi que é uma coisa meio mitológica, assim, não é... Onde é que foi que eu vi? Naquele menino da história, do Estranha História, canal Estranha História, né? Que é um rapaz muito bom também. Ele é historiador, né? E aí ele tem um vídeo sobre papisa, e aí ele fala isso que não tem nada comprovado, mas é uma história antiga da Igreja Católica, essa coisa de uma mulher, resumindo a história, uma mulher que se finge de homem, e aí ela é escolhida como papa. E aí só vão descobrir, sei lá, depois, por acidente. E por causa disso, tem ainda o mito, né, de que para virar papa, depois que a pessoa é eleita papa, tem um teste em que o cardeal vai lá averiguar as partes íntimas para ver se o Papa não é uma mama, entendeu? Ver se o Papa... Porque, assim, mas eu acho que isso é tudo também... Eu questionei algumas pessoas sobre isso, assim, que são amigos que trabalham, né, dentro da Igreja Católica, sobre essa questão da mama no lugar de um Papa. Muito a discussão ali é porque diriam assim, porque o papel da mulher é cuidar, que a mulher não poderia estar tão exposta. Essa é a desculpa, né? Vamos dizer. Desculpa. E também falando que as mulheres, elas ocupam um papel muito importante nas igrejas e não tanto nessas posições de superioridade, que também é discutível, e aí a gente poderia aqui abrir, né, outros questionamentos. Teve um comentário aqui no Instagram, os comentários do YouTube, vocês vão deixando aí que a gente depois lê. A gente vai ver, nossos backstage aqui, os nossos cameramans estão... Nossa equipe, nossa produtora... Ninguém vai pensar. Aí ali tá um comentário. Por muito tempo, os padres tiveram que fazer os papas sentarem na cadeira sem fundo. Sem fundo. É isso que eu tava falando. Isso aí. Porque é para averiguar se o papa, entendeu, tinha ali um... Mas eu gostei desse comentário aqui, ó. A figura da Maria Madalena é completamente negligenciada no Brasil, diferente do que eu vi na Europa. Sim, cara, a gente eu morava, estamos em Almada, na verdade, né, do lado de Lisboa. Eu moro em Lisboa com a minha esposa, e a gente estava caminhando em Lisboa, no nosso bairro, que a gente morava ali em Alfama, e caminhando pelo bairro, a gente viu uma igreja muito bonita, e surpresa nossa que a gente vê que é uma igreja de Maria Madalena. E que a comunidade que mantém ali, que está mais firme ali, é uma comunidade... Romena. Não, era filipina, não era uma coisa assim, amor? Era uma coisa assim, né? Não é filipina, era uma coisa assim. Eu fiquei assim, como assim filipina? Nem sabia que tinha Filipina em Portugal. Mas era uma coisa assim. Mas eu achei interessante, não o fato de serem filipinos, mas o fato de ter uma igreja para Madalena, realmente, como colocaram ali. Não vi quem fez o comentário, mas realmente no Brasil eu não tinha nem conhecimento de igreja para Maria Madalena, ou nada para Maria Madalena. Eu não sei dizer sobre a existência, mas aqui em Portugal, às vezes, o que a Maria Madalena, ela surge não como assim, a igreja para Maria Madalena, mas aparece a figura dela dentro de muitas igrejas. Isso a gente pode a esse reconhecimento. Inclusive, tem uma igreja com o crânio dela, não me lembro se na Alemanha ou França, ou provavelmente a França, que é onde eles dizem que ela fundou. Sempre bebíamos ayahuasca, então não tenho certeza. Como assim? Você bebia ayahuasca com Maria Madalena? Por que não, né? Por que não?
Gente, que doideira! Tá, mas vamos lá para a pauta do Papa Francisco e o futuro da igreja. Para não esquecer. Bom, a questão da caridade também dele, né, fez ele se tornar também muito famoso, essa questão dele. A gente estava vendo hoje algumas notícias que lembravam atos de caridade dele, assim, gigantescos. Então, ele ganhou uma Lamborghini exclusiva para o Papa, pintado como se fosse um Papa móvel esportivo. Né? E ele não aceitou o carro. Assim, ele aceitou o carro, mas ele usou o carro para vender, para doar, e aí o dinheiro foi para caridade, né? E sei lá quantos milhões que deve valer uma Lamborghini exclusiva, sei lá. Ele autografou, né? Tá lá, não precisa ter uma Lamborghini do Papa é algo bem excêntrico. Mas enfim, que bom que vendeu e o dinheiro foi para caridade. Fica a questão, né? O seu pastor faria o quê com uma Lamborghini? Com uma Lamborghini. Enfim, deixa aqui a questão. Né? Fica aí o questionamento. Mas essa questão dele da caridade sempre foi muito forte, né? Sempre nessas grandes visitas que ele fazia, ele falava muito da questão da caridade, pensar nos pobres e estarmos, aqueles que são vinculados à igreja, estarem sempre praticando a caridade, buscando a caridade, mas, sobretudo, ele falava muito de justiça social. É verdade. Porque caridade é um papo que ninguém vai ser contra a caridade. Né? O cara de extrema direita, você vai falar de caridade, ele vai falar, não, é caridade, né? Ele vai vir com alguma coisa moral de caridade. Mas você falar de justiça social é bem diferente. Né? Você falar em buscar uma sociedade mais justa, com menos conflitos, em que as pessoas têm mais direitos, em que a pessoa tem uma vida mais digna. De novo, é óbvio para a gente, mas para dentro da Igreja Católica, né, o líder máximo da Igreja Católica ter o poder e o carisma de chegar e falar isso é muito forte, né? E incomodou muita gente, né, até hoje. Não, incomodava muita gente de dentro da Igreja Católica, principalmente. Não dele. Porque, olha só que ambíguo, né? Ele teve a reprovação de muita gente de dentro da Igreja Católica, mas em contrapartida, imagina se não fosse o Papa Francisco. A igreja teria perdido muito mais fiel. Com certeza. Ela ia estar quase desaparecida agora, na minha opinião, porque hoje em dia a gente já vê a queda do número de pessoas que são praticantes reais da igreja, né? Que vão na missa. Porque a Igreja Católica, ela tem algo que é muito importante, que é a questão da comunhão. Não basta você ser católico dentro da sua casa. Eu sou praticante, mas eu só rezo na minha casa, o Pai Nosso de dormir. Isso não é ser praticante católico de fato. Você tá legal, você é praticante ali na sua ideia, mas para a igreja isso não é considerado. Para ser uma prática de igreja católica, tem que ter a comunhão, e a comunhão é estar em igreja, é estar em sociedade, em comunidade. Então, a gente vê a queda da missa, do número de pessoas que vão. Sim. Imagina se não fosse Papa Francisco. Extremamente carismático, extremamente progressista para a Igreja Católica, né? Seria uma perda. Trazendo pautas sociais interessantes. Acolhendo aqueles que não eram acolhidos até o momento. Acolhendo aqueles que não se sentiam pertencentes, né? O que não se sentiam nem para... cara, isso é muito forte. Eu acho que, como você falou, essas atitudes dele seguraram a onda ali da Igreja Católica nesses últimos... Foram 12 ou 14 anos, né? Que ele ficou agora. Não fugiu o número. Não sei. 12 é que o... Me falaram no ponto aqui, a diretora... Me falou no ponto aqui. Católica raiz aqui. Vamos entrevistar daqui a pouco. Direto do Vaticano. Nossa católica. Imagina, gente. Ela vai ficar na varanda ali com os telhados, já vai falar que tá no Vaticano, igual aquela mulher do Meu Bonito. Mas, cara, é isso. Foram 12 anos que... Poxa, eu digo assim, eu não tenho uma criação católica, não tenho vínculo nenhum com a Igreja Católica, eu nunca tive, a não ser nesses poucos anos que eu estudei na escola, mas também não tinha vínculo nenhum com a Igreja, porque a escola não tinha nenhuma obrigação, nada. E sempre gostei de ver as notícias sobre ele, ver o que ele falava, porque é isso, ele é uma figura carismática, ele é uma figura que está tentando levar a Igreja Católica para um lugar mais progressista, ele estava trazendo coisas novas, ele estava propondo uma ideia de religião, de catolicismo, que é o que parece muito para quando a gente, né, vê os ensinamentos de Jesus, se preocupar com os pobres, se preocupar com a justiça social e tudo mais. Então, o carisma dele e a coragem também, porque eu acho que daqui a pouco já tem
o Dois Papas, que foi o filme que a gente falou no início. Tem o Conclave. Tem o Conclave. Eu acho que já, se já não tem, a gente não sabe. E tem a série também, no Netflix, em que... Sim, tem uma série em que Papa Francisco, ele conversa com jovens. Então, ele traz jovens do mundo inteiro, um de cada lugar do mundo, e são jovens muito diferentes entre si. Papo com o Papa! É isso, Conversa com o Papa, o nome da série. É muito fixe. Olha aí, é muito fixe. É muito Mas eu acho que em algum momento vai sair aí um documentário, vai sair aí sei lá, cara, um filme, uma série, para mostrar a dificuldade dele fazer tudo isso que ele fez. Porque a gente vê, né, o resultado da coisa. Essas coisas internas, eu acho que passa... É isso, é coisa interna, muito difícil da gente saber. Deve ter, nesse momento, tem algum jornalista trancado num quarto escrevendo um livro sobre isso, provavelmente. Para mostrar, assim, a treta que foi, que deve ter sido, para ele conseguir tudo isso que ele falou, que ele lutou. A gente também não botou aqui, mas é importante também falar o quanto que ele lutou contra abusadores na Igreja Católica. Nossa, isso aí foi muito chocante, isso também verdade. revelou muita coisa, botou muita coisa para fora. Poderia ter feito mais. É isso. Poderia ter feito mais? Poderia, mas eu me pergunto. Conseguiria? Será que ele deveria querer fazer? Mas será que ele ia conseguir por causa da estrutura? A estrutura que eu acho que não permitia. Cara, eu acho que assim, a Igreja Católica hoje, ela tá nessa grande dificuldade que é a retomada de conseguir aumentar os seus fiéis e manter aqueles que ela já tem. Porque a maioria são velhinhos, vamos falar a verdade, né? A maioria são idosos. Esses morrem. E cada vez que morrem, vai diminuindo mais ainda. Não sei se vocês sabem, mas velhos morrem. Mas aí, para manter essa galera lá é muito mais difícil. Então, a dificuldade hoje deles é conseguir estar nos seios familiares, ou seja, que a Igreja Católica saia daquele espaço físico que é a igreja, né, material, e consiga ir até a fazer esse laço com as casas das pessoas e a vida cotidiana. Exato. E eu acho que o outro grande ponto é conseguir criar rituais que engajem as pessoas do dia de hoje, nos dias de hoje. Porque não basta, e aí que a gente estava conversando, né? Tem uma criança, imaginem crianças, as crianças 5 anos, 6 anos, uma criancinha. Uma criancinha, participa da missa. Você vai encher um saco, ela nem vai querer ficar na igreja, na missa. O que é aquilo ali para ela? As palavras são de difícil acesso para ela. Sim. Ela não consegue entender a filosofia. Os rituais tão poucos elementos para ela. Eu acho que até para um jovem ou para uma pessoa adulta que queira buscar alguma coisa, é difícil, né? É difícil. Eu lembro muitos autores falando isso quando a gente falava, na graduação, a gente foi estudar sobre a questão da reforma carismática, né, que é uma tentativa da Igreja Católica de atrair jovens, colocar música, fazer uma coisa mais interativa, e como que as igrejas evangélicas, né, neopentecostais, cresceram no Brasil por terem um culto muito participativo. Tem um vídeo do Porta dos Fundos que é muito bom, por sinal. Qual que é? Eu não vou lembrar o nome, mas é um que está rolando uma missa e todo mundo, não vai ter um demônio no corpo de alguém, não! Tá muito parado, vai ter uma música, Porque show! A performance, vamos falar real, a performance, ela envolve as pessoas de uma maneira diferente. Toda religião que a gente sabe disso, toda religião ela vai ter o seu conjunto de ritos e ritos performáticos, né? E no momento atual da nossa história, assim, fazendo uma coisa bem generalizando bastante, a gente vê que é muito interessante para as pessoas participarem de alguma coisa que, de fato, elas participam. E a missa é uma coisa que parece que você assiste. Você é completamente passivo numa missa. Exatamente. E é diferente você estar numa igreja evangélica, que você ora, levanta a mão. Tem um dia que tu vai lá no depoimento. A gente já está aqui quase indo para a igreja evangélica. Abriu o nosso bola de neve, uma coisa. Sabe? E isso até leva para lados também negativos, como a gente está vendo essas igrejas church, né? Você está vendo esses... Sim, mas aí já é outra história, outra live, né? Vamos marcar para outra live. Mas, enfim, o fato é, as pessoas quando entram para uma religião, elas querem se sentir pertencentes. Elas querem se sentir que estão participando, elas querem se sentir dentro de alguma coisa. E o fato é que a Igreja Católica tem feito algumas tentativas de melhorar isso, mas a gente não sabe. Assim, eu acho que está falhando aí um pouquinho. A missa é muito... Eu acho que sim, eu acho que essa questão da missa, por um lado,
a gente entende que a questão da tradição e da repetição, que é importante, Sim, né, do sistema religioso, que é manter a raiz, né, para conseguir, inclusive, enfim, por vários fatores sociais, de aprovação, inclusive, aquilo que se repete e que está dando certo. Então, se está dando certo, a gente continua mantendo. Exato. Mas a verdade é que não está mais dando certo, nesse caso. Quando a gente olha para a missa e essa maneira de integrar as pessoas e a posição da mulher na missa. Porque a gente está falando aqui, poderia ter uma mama no lugar de um papa, mas isso acontece, inclusive, na missa. Né, em menor escala, porque na missa quem manda... Tem mulheres que participam, sim. Tem essa coisa da hierarquia ali da igreja, né? Ainda tem muito espaço para o pessoal participar, da paróquia, essas coisas. Mas quando você vai para uma estrutura, uma hierarquia maior, né, da instituição, aí isso já fica para os sacerdotes e tudo mais. E sacerdotes, só homens, né? E as freiras ficam ali num lugar de caridade, reclusão e... Não, porque as freiras também têm um papel bem importante, assim, por exemplo, na questão hospitalar. As freiras, elas vão à frente. Sim. Mas, de novo, é implementar a mulher o papel do cuidado e o homem o papel da autoridade máxima e de posição superior. Exato. E não há problema de que as mulheres continuem tendo, sei lá, porque pode vir alguém aqui na live e dizer, mas biologicamente talvez as mulheres tenham mais essa posição de cuidado. Pode ser que sim, daí é uma outra discussão. Mas isso não quer dizer que elas... outra discussão que a pessoa está errada, mas a gente pode explicar depois. A gente explica depois em outra live. Exato. Porque a questão da mulher ser colocada na posição de cuidado não deveria também tirar dela o direito de estar nessa posição superior. Esse é o ponto. É o porquê que não se dá espaço para que as mulheres possam estar numa posição acima na Igreja Católica. E eu vou defender a mama até o fim. Eu acho que se houver uma mama no lugar de um papa, a gente... Eu acho que é mais legal o papisa para ficar igual o tarô. Fazer referência. Papisa. O que mais que a gente colocou? A questão LGBT a gente já falou, né? Isso. A liturgia que afasta. E essas inovações todas que ele trouxe, esse discurso dele mais progressista, progressista para o cenário da Igreja Católica. Ele fez tudo isso até aqui, nesses 12 anos. Mas... e agora? O que será do futuro? Eu acho, assim, daí a minha opinião como alguém que pesquisa práticas populares, principalmente, que é a minha área, eu acho que a igreja podia fazer um pouco do caminhar contrário, sabe? Sim. Porque, para quem não sabe, eu estudo as benzedeiras e, no que eu percebo, as benzedeiras, elas poderiam ocupar esse lugar, por exemplo, desse instrumento que leva essa fé para dentro da vida cotidiana e dos seios familiares. Poderia ser esse um meio, mas aí vai cair popular, né? É tão rico esse catolicismo popular em todos os países, todos os cantos do mundo, né? Mas a Igreja Católica segue meio que ignorando tudo isso. Né? Pois é, porque daí a gente cai de novo no problema litúrgico, que isso não é aceito. Sim. E aí a gente vai... Eu percebo que aquilo que mais poderia fazer a igreja avançar, hoje em dia, é o que é podado. Então, a gente não sabe quantos anos ainda a Igreja Católica vai se manter. A verdade é, aqui em Portugal, a gente percebe que muitas igrejas hoje, elas já viraram um espaço de turismo, o que eu acho bizarro, porque para você visitar uma igreja, você tem que pagar para visitar uma igreja, que é algo assim... A sede de Lisboa, eu acho que tem que pagar para entrar. A sede de Lisboa paga para entrar. Deixa eu ver se não... Diretora, deixa eu ver aqui no meu ponto aqui. Você lembra? Acho que tinha que pagar, a gente nunca entrou lá. Você consegue entrar até uma parte, mas depois você tem que pagar para ver o resto. Eu morava, sei lá, 2 ruas para trás da sede de Lisboa e a gente passava em volta, rodava ali, mas nunca entrou, eu tinha que pagar. Outro dia a gente vai, outro dia a gente vai, nunca foi. Me mudei, nunca. Mas é isso, porque virou... Turismo, nem sei se funciona, tem missa, alguma coisa, deve ter, mas... Tem lá. Ainda tem, né? Tem. Mas o papel da igreja, ele se afundou, né? Porque o papel da igreja, ele era muito mais profundo do que só dar missa também. Acho que isso é importante ressaltar. Tem um papel social que é muito forte ainda, né? A igreja ainda tem um papel social muito forte e no mundo inteiro, né? Claro que a gente pode discutir sobre esse papel social da igreja e como ela lida com esse papel social, né? Se é uma forma dela
ajudar as pessoas, servir ao pobre, ou se é uma forma dela simplesmente se divulgar e expandir o seu poder, né? Agora, eu fico pensando, assim, bom, acabou que a gente nem falei na introdução, né, mas na taxa pesquisa Bezedeiros, a minha pesquisa sempre foi sobre hinduísmo, e eu falo sobre hinduísmo no meu canal e no meu Instagram. Quem quiser me seguir depois, Prof. Caio Buzani, a gente vai estar aqui, vai ter vai estar tudo aí marcado. Em algum lugar aqui no Instagram, no YouTube. Tem o meu canal no YouTube e tem o meu Instagram. Mas pensando em religiões de uma forma geral, assim, maior, eu acho que tem essa tendência, sabe, de uma se expande para um progressismo, daqui a pouco vem um conservadorismo, e aí as coisas vão, sabe, dois passos para frente ou para trás. Às vezes um bolado, às vezes capota, às vezes cai, às vezes rola, sabe? Mas eu acho que a tendência agora, eu não sei se isso vai ser positivo para a igreja, mas eu acho que a tendência agora é algo mais conservador. É algo mais conservador. Até porque é o que tem crescido também na dinâmica mundial, né? Porque a gente, infelizmente, né, o que a gente vê em vários governos de extrema-direita, conservadores, por aí, mundo afora. Eu acho que a igreja agora é capaz de continuar a apostar nisso e tentar agradar uma ala da igreja conservadora, que eu acho que não é a maioria, mas é muito forte, sabe? A igreja, a ala mais conservadora da igreja católica, né? Sim. Não, enfim, no Brasil tem várias instituições desse tipo. Essa parte mais conservadora da igreja católica ainda existe, não são maioria, mas eles são muito fortes. Eu acho. Sabe? Ainda é muito forte. Temos perguntas? Cara, tem aqui um comentário legal. A inferioridade é a vulnerabilidade intelectual da mulher que vem desde o Gênesis, quando é suposto que Eva traiu Adão com o demônio. Sim, é um ponto interessante. Já está na própria teologia da coisa, né? Infelizmente. Né? Mas aí também eu acho que é uma questão teológica, né? Porque no judaísmo, essa parte do Gênesis aí, ela não corresponde à leitura e à interpretação católica, e ela também não é unânime entre os católicos. A gente poderia também abrir espaço aqui para pensar essa mitologia católica. Não, mas isso é muito bom você falar, porque sempre que a gente fala de religião, pessoal, e a gente como pesquisadores da religião, é um ponto que é importante a gente tocar constantemente, que é o seguinte: nenhuma religião é homogênea, sabe? Todas as religiões, elas vão ter nuances dos seus pensamentos, das suas ideias. E quanto maior a religião, no sentido de maior número de devotos, de participantes dessa religião, maior são essas nuances, maior é essa diversidade. Então, a Igreja Católica, ainda mais porque ela tem essa coisa das ordens, né? Franciscano, jesuíta, não sei o quê, blá, blá, blá. Ela tem uma gama enorme, ela não é uma coisa homogênea. Não, inclusive, sabe? É muito interessante pensar que na própria Igreja Católica tem padres que são casados. Na Igreja Católica Romana há padres casados. Há missas que são permitidas determinados elementos que em outras igrejas não são. Por exemplo, as igrejas africanas são usados tambores nas missas, que deve ser muito interessante. A igreja na Bahia, né, que faz a lavação, as mães de santo e, enfim, as praticantes de candomblé entram na igreja vestidas e tudo, com as roupas sagradas da religião afro-brasileira e tudo. Então, em alguns pontos, eu acho que eles acertam, né, em liberar certas coisas, mas é depois de muita luta do povo, assim, sabe? É quando é um negócio que não dá mais para... Uma das coisas que o Papa Francisco estava lutando muito e que, infelizmente, ele não conseguiu foi permitir o casamento de padres indígenas. Porque em algumas populações indígenas, principalmente brasileiras, o homem ser casado é quase uma obrigação. Faz parte de uma organização social deles. Okay. E aí, alguns homens que viravam padre com o tempo, o Papa Francisco defendia que se permitisse que esses homens pudessem continuar sendo casados, afinal, eles vinham dessa questão social. Não conseguiu, morreu sem conseguir avançar com isso, mesmo muitos sínodos terem sido feitos. Sim. Então... de novo, é isso, né? Ele trouxe muitas coisas, um pensamento muito progressista, várias ideias interessantes. Discursos, a gente fala assim, mas ele só foi lá e falou. Gente, o poder de um discurso, de um líder de uma instituição tão grande,
é muito influente no mundo, na política, no pensamento das pessoas, no pensamento de uma era, no pensamento de devotos, né, de mudar muito a opinião das pessoas. Então, o discurso, talvez a gente aqui falando aqui qualquer loucura, não vai mudar nada, mas o discurso de uma pessoa assim, importante nesse sentido institucional para o mundo, é muito forte. Então, como eu disse, só dele ter dito o que ele disse... Ter feito o que fez. E ter feito o que fez, mesmo que possa parecer pouco, na verdade é muita coisa, cara. Foram 12 anos... É isso, cara. Quando eu paro para pensar quanta coisa que ele fez, que a gente só pegou algumas para citar aqui na live, e imagina, e lembra que foram 12 anos, é muita coisa, cara. Não parece que foram 12 anos, parece que foi muito mais, porque ele fez muita coisa. Ele, já um senhor de idade, assim, já, né, viajou muito, fez muita coisa, falou muita coisa, é verdade, né? Se colocou politicamente, e é isso, quando ele se coloca politicamente, ele carrega a igreja junto, por mais que ela não seja homogênea, como eu acabei de falar, e tenha setores mais conservadores, esses setores conservadores são levados, por isso que eles ficam com raiva, né? Porque eles sabem que eles são obrigados a se posicionar daquela forma e eles vão se posicionar às vezes contra, etc, etc. E daí vai também cair numa questão que é muito importante para a Igreja Católica, que é o Papa, ele não é um simples homem que cumpre um ofício institucional. Sim. Ele é sagrado. Ele é um escolhido ele de Deus. É escolhido de Deus. Aquilo que ele fala está acima de tudo, mas numa dimensão sagrada. Não, ele é como se ele fosse um discípulo, né? Uma continuação dos discípulos, né? Também acabaram de botar no nosso ponto aqui. A produção está falando comigo aqui, ó. Uma notícia interessante que eu e minha esposa estava conversando mais cedo, a relação do Papa com Gaza, né? E ele querendo, enfim, sempre pedindo pelo fim da guerra, sempre pedindo para rezar pelas vítimas, sempre pedindo para que a paz reinasse, para que algum acordo fosse feito. E aí a gente se deparou hoje de manhã com essa notícia, né? Enfim, que ele ligava constantemente para igrejas em Gaza, para dar uma espécie de esperança para as pessoas, né? Para elas se acalmarem, para elas terem fé, para elas continuarem firmes. Ele conhecia as pessoas, ele ligava para as pessoas, sabia quem é que estava lá, sabia o nome das pessoas. Enfim, esse é o tipo de coisa que eu acho que exemplifica muito bem a figura dele, sabe? Humana dele. Eu gosto muito de uma resposta que ele dá quando a repórter pergunta para ele, mas o senhor liga lá para Gaza e o que o senhor fala para eles? E ele diz, nada, eu os escuto. E eu acho isso de uma simplicidade tão bonita, poderoso, porque isso volta ao papel do padre, que é escutar a sua comunidade. O papel do sacerdote, eu acho, né, de uma forma geral. Né? Ouvir, né, escutar para daí você trazer o que quer que seja que aquela pessoa precise, a nível religioso, né? É esperança, é um amor, é um acolhimento, é um perdão, não no sentido institucional da coisa, agora está perdoado, canta 10, vai estar aqui o seu papel de perdoar. Não, mas de acolhimento, acho que essa que é a parada. Né? Que um sacerdote de qualquer religião, eu acho que em algum momento tem isso dentro do papel dele, né? De acolher os seus fiéis, de acolher a sua comunidade. E ele representou muito isso, porque também tem isso, né? O Papa, ele é uma figura muito... Dentro dessa hierarquia complexa toda da Igreja Católica, o Papa, ele tá meio que inacessível, né? Ele tá lá em cima, do lado de Deus, sabe? Assim, ele Jesus, Deus. Pantinho de Deus. Sabe? Ele é o secretário de Deus. Ele tá muito em cima. E aí ele se tornar acessível dessa forma, só isso já seria revolucionário pra caramba, sabe? Só isso já seria grandioso dele enquanto homem, enquanto pessoa, mas enquanto o líder da posição dele toda ali que ele tá. Entende? Cara, atitudes muito poderosas, assim, simples, porém poderosas. Do lugar dele. E é isso, gente. Essa live vai terminar. Eu encerro essa live, né? Já dizendo que as práticas da Igreja Católica, elas também são muito poderosas. Aqui a gente criticou várias vezes aqui algumas questões da liturgia mesmo, né, da Igreja Católica, mas eu também te confesso que faz um ano
que eu me confessei depois de muitos anos. Olha. E aquilo foi extremamente poderoso na Sim, minha vida, assim, sabe? Eu tinha até esquecido de como era a experiência de se confessar. E eu até tinha um certo preconceito com isso, porque é muito fácil a gente dizer assim, mas se eu quiser me confessar, eu me confesso ali no banheiro, tomando banho, conversando com Deus. Mas é muito diferente quando Porque tem um rito, ser humano na tua frente, e aí você se coloca naquela posição, assim, acho que há muito poder dentro da ritualística católica, sabe? Uhum. E são poderes que a gente muitas vezes esquece e vai perdendo. Não apenas porque a gente deixou de praticar, mas porque acho eu que a própria igreja criou barreiras para que a gente chegasse e acessasse a esses mistérios que deveriam ser a base de tudo e aquilo que faz o fiel encontrar a sua fé. Exato. Até mesmo a gente falou da missa aqui, né, como algo às vezes meio chato, vamos falar assim. Não, porque assim, você, né, como a gente falou assim, não é pouco interativo, né? Mas a pouca experiência que eu tive com a Igreja Católica, quando eu entendi, me foi explicado a dinâmica da missa, o que significava aquele ritual, aquela performance e tudo mais. A carnificina, quem é a tal da Osana, que tá nas alturas, que ninguém tira ela de lá, né? Essas coisas. Quando a gente entendeu... Da minha família, minha tia, que é a Rosana. A Rosana. Mas aí, quando eu entendi, porque me foi explicado os símbolos, os signos, de todo o ritual, de todo aquele ritual performático, que tem em todas as religiões, ele também tem. Quando eu entendi, ficou um pouco mais interessante a coisa, né? Não me converti, não sou católico, mas assim, a coisa fica mais interessante. Então, quem sabe a gente não faz uma próxima live aí sobre rito e performance. Mistério da Igreja Católica, revelado. Nossa. Isso aí, acho que vão tirar nossa live. Mas, enfim, é isso, pessoal. Tem nenhuma última pergunta? Ninguém escreveu nada? Não temos. A gente já leu, né? Também fazia tanto tempo que eu não fazia live que eu confesso que eu tava bem enferrujada. Agradeço o Caio por ter vindo aqui. Espero que vocês sigam ele nas redes em todos os lugares. Isso aí, pessoal. Me procura lá no Instagram, é prof, de professor, né? Prof. Caio Buzani. E no YouTube também tem o meu canal, Prof. Caio Buzani. Eu falo sobre hinduísmo, filosofia hindu, yoga, meditação. Temos live às quintas-feiras, vídeo às terças-feiras. Me sigam lá para conteúdos de hinduísmo e religião, ciência da religião também. Para entender o Bhagavad Gita. Isso aí. Os Upanishads, a meditação, os cosmos indianos. Tá tudo lá, estamos lá tentando lá, mas... Então é isso. Gente, obrigada para quem ficou aqui nessa live. Para quem vai ver depois, não esquece de deixar o like, por favor. Comenta, estamos voltando, senão nunca mais eu volto, que já tá difícil. Valeu, obrigado.